Glória a Deus, glória a Deus. Quantos já fizeram um encontro aqui? Glória a Deus. E muitos ainda não tiveram essa oportunidade, hein? Não perca essa oportunidade. É 24 horas de busca, 24 horas intensas. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós damos um passo em direção a Deus, Ele é um Deus que nos responde, é um Deus que se faz achar. Eu lembro que, quando eu lembro do encontro, eu lembro de uma situação na minha infância. Porque encontro nada mais é do que buscar a Deus. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á. E eu lembro que nós morávamos em um apartamento e o Mateus, esse marmanjão aqui, esse grande homem aqui, né? Já pai hoje, mas ele era pequenininho, do tamanho do Noah hoje. E eu brincava de esconde-esconde com ele no apartamento. E aí tinha uma situação que às vezes eu me escondia de uma maneira fácil, ele me achava fácil, e era uma alegria quando ele me achava. Então, eu queria provocar essa alegria, mas dificultar um pouco. E aí tinha na sala uma cortina bem grossa, assim, e ali um dia, agora ele não vai me achar. Aí eu fiquei bem no lugar da cortina, atrás da cortina, num canto, ele entrava na sala, e eu via assim pelo buraquinho da cortina que ele entrava, ele olhava, ia atrás das poltronas, e meio aborrecido, porque não me achava, voltava, corria para outro quarto, e voltava, e disse: não é possível, será que ele saiu? E eu fui ficando com dó dele, porque eu queria que ele me achasse. E aí então, eu peguei e botava o pé para baixo, assim, da cortina para fora, e ficava mexendo o pé, e aí ele não via, aí eu fazia um barulho atrás da cortina, e aí ele foi olhando, foi se aproximando da cortina. Quando ele olhou e viu o pé para fora, assim, mexendo, ele, uau! E já puxou a cortina, e aquilo foi uma alegria. Olha que coisa interessante. Quando eu lembro de encontro, eu lembro dessa cena. Porque Deus é assim. Deus quer ser achado. O encontro é uma busca. É uma busca de encontrar Deus face a face. É você deixar tudo para dizer: Deus, eu quero te encontrar, eu quero te abraçar, eu quero ter um tempo só eu e o Senhor. E quando a gente começa essas 24 horas, eu vejo que é bem assim. As pessoas procurando Deus nos louvores, procurando Deus nas ministrações, nas palavras, e de repente um acha, e de repente o outro acha, e ali, aquele que está com mais dificuldade, eu vejo que Deus coloca o pé para fora, mas antes das 24 horas, Ele se faz achar. E como é bom encontrar com o Pai, e como é bom encontrar com o Pai. Nós precisamos desse encontro. Então, se você ainda não fez, né, o encontro, dê um jeito. 24 horas a gente fica aqui, dorme aqui na igreja, almoça aqui, mas você vai sair daqui com uma experiência pessoal com o Senhor. Amém? Glória a Deus, que bênção. Gente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 29. Gênesis, capítulo de número 29. Aleluia. Enquanto você abre, já vi que a pastora Adriana vai ter que ser uma das pregadoras da campanha Os Montes de Deus, hein? Vai ser bênção. E bota a foto do Monte de Deus aqui de novo para mim, por favor. Enquanto o pessoal está colocando Gênesis 29. Olha lá. Tinha algumas artes, eu falei: pega essa que o cara está com dificuldade de subir no monte. Porque é interessante. Não vai ser tão difícil assim, tá bom? Mas eu fiz essa pergunta, eu falei: Deus, por que o Senhor fala conosco nos montes? Será que tem alguma coisa esotérica no monte? Aí eu já pensei, porque o monte é mais perto do céu, pode ser? Alguém pensou assim, né? Mas eu penso que uma das coisas, é claro que Deus fala conosco em qualquer lugar, mas há momentos específicos na vida do homem que Ele diz: sobe
e te encontrarei no monte tal. E a gente vê isso na Bíblia. Porque o monte é esforço, né? Alguém já subiu um monte aqui, ultimamente? Pastor, um vão de escada, eu já quase boto o coração para fora, né? É esforço, demanda sair de uma posição que a gente está e subir para uma posição e ainda chegar lá e ver se Deus vai falar, ver se Deus vai estar lá. Então, eu vejo que Deus muitas vezes fala para a gente vir aos montes por um esforço, por uma atitude nossa, para nós nos aproximarmos dele. E eu estava ali pensando agora, enquanto a pastora Adriana estava falando dessa campanha, nós não temos montes aqui na Flórida, mas eu quero liberar profeticamente que cada uma dessas quartas-feiras será como subir o monte. Você sair de casa, às vezes cansado, às vezes depois de um dia de trabalho exausto, e tomar um banho, e dizer, eu quero ficar deitado no sofá, não, mas eu vou no culto, é como se você estivesse saindo e subindo a um monte. Serão 3 quartas-feiras, 3 montes que nós vamos subir, e Deus vai falar conosco, amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 11, eu quero compartilhar algo com você, fala sobre a história de Jacó e de Raquel. Olha só o que diz, a partir do versículo 11 até o versículo de número 28. Então Jacó beijou a Raquel, e levantando a voz chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era parente do seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. Assim que Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou, e o beijou, e levou para a sua casa. Jacó contou a Labão todas as coisas, e então Labão lhe disse, verdadeiramente tu és osso da minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó, por seres meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e da mais moça, Raquel. Lia tinha olhos fracos, e a passo que Raquel era formosa, e de porte e de semblante. Versículo 18 diz, Jacó amava a Raquel, e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Então respondeu Labão, melhor é que eu te dê a ti do que ao outro, então fica comigo. Assim serviu Jacó por 7 anos, por amor a Raquel. Mas esses 7 anos pareceram como poucos dias, por muito que lhe amava. Então Jacó disse a Labão, dá-me a minha mulher, o meu tempo já está cumprido, e eu quero tomá-la por mulher. Versículo 22 diz, então reuniu Labão todos os homens daquele lugar e fez uma festa, um banquete. Mas chegado à tarde, ele tomou a Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, e Jacó se deitou com ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva de Lia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Lia. Pelo que perguntou Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Eu não te servi em troca de Raquel, por que me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim na nossa terra, não se dá mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te darei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. E Jacó então fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Amém? Até aí. Essa é uma história interessante, que eu tenho certeza que você já conhece. Jacó, filho da promessa, ele era uma pessoa bastante complicadinha. Ele era meio, a Bíblia diz que cheio dos enganos, tinha um caráter um pouquinho distorcido, mas ele tinha algo poderoso, ele amava a Deus, ele cria na bênção de Deus. Ele cria tanto na bênção de Deus, que mesmo não sendo o primogênito,
ele negocia com o irmão dele, Esaú, o direito da bênção. E é verdade que para isso ele precisava enganar o pai, porque a lei dizia que o primogênito era que recebia a bênção da primogenitura. E ele faz isto, ele não pensa duas vezes, engana o pai, para que o pai, já com os olhos, não conseguindo enxergar direito, ele se faz como se fosse o irmão e recebe a bênção do pai, o pai já velho e já precisando abençoar o seu primogênito. Isso causa uma confusão muito grande na casa dele, a ponto dele ter que sair fugido. E essa confusão faz com que ele vá para um lugar longe, sem herança, sem nada, e ele vai então para a casa do seu tio, uma outra terra, a casa de Labão. E quando ele está chegando lá, e acontece algo no caminho muito interessante, porque ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada do céu até a terra, e ele dormindo no relento, e a Bíblia diz que ele usou uma pedra como travesseiro, a situação dele, e ele vê então anjos subindo e descendo, e ele toma um susto com aquilo, e quando ele acorda, ele diz: o que eu vi só pode ser a porta do céu, só pode ser algo divino, só pode ser algo de Deus. E ali ele faz um pacto com Deus, ele é levado a fazer um pacto. Ele diz: Deus, se o Senhor me abençoar, se eu não morrer de fome nesse deserto, se o Senhor me dê comida para comer, veste para vestir, se o Senhor for o meu pai, o meu provedor, porque agora estou numa terra sozinho, sem dinheiro, sem nada, então tu serás o meu Deus e eu serei o teu servo, e tudo que o Senhor me der, eu serei fiel com o meu dízimo. Ele faz esse pacto com Deus, e é interessante que ele continua a jornada, e ele chega então neste lugar, onde havia um poço, encontra os pastores ali, e entre os pastores havia uma pastora, uma moça muito bonita, chamada Raquel, e ele fica meio mexido por Raquel. Ele acha ela muito bonita, e ele pergunta: olha, eu estou vindo aqui para a casa de um parente meu, para os rapazes ali, e ele fala, o nome dele é Labão, vocês conhecem ele é dessa região? E ele diz: sim, nós conhecemos a Labão, inclusive essa moça aqui é filha dele. E ele: já estou mexido por ela, ainda minha parente, minha prima, E aí ele então tira ali, dá água para as ovelhas de Raquel, e abraça Raquel e diz: sou seu primo, e ela o cumprimenta e diz: então vou te levar à casa do meu pai, e bom, a história nós lemos agora. E ele se apaixona por Raquel, e passa a morar com o seu tio, que é irmão da sua mãe, Rebeca. E agora então, ele não tinha dote, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, ele estava fugido da casa do pai, e o seu irmão queria matá-lo. O seu irmão se arrependeu pela negociação, achou que foi enganado, e gerou ódio no coração do seu irmão, e agora então ele diz: eu gostaria muito de casar com a sua filha, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho dote para dar. E Labão diz: não tem problema, trabalha 7 anos, de graça, pela minha filha, e eu te darei. E ele, apaixonado por Raquel, trabalha esses 7 anos. Tudo isso eu estou contando e compartilhando nessa história com vocês, porque eu queria colocar um tema para essa mensagem hoje, quando eu meditava, e o tema que eu queria falar é a respeito de adiamento. Adiamento. Alguém já sofreu algum adiamento em algum momento? Eu lembro hoje eu estou saudoso, né? Eu lembro também uma outra história de criança. Agora eu, como criança, meu pai era diretor de uma empresa no Rio Grande do Sul, uma empresa de papéis e caixas de papelão. Era um executivo, e sempre a gente ia para a praia do Rio Grande do Sul, aquelas praias de lá, Tramandaí, aquelas praias não são tão bonitas como as de Santa Catarina, mas eram as que a gente tinha. Mas era uma
criança ir para a praia é uma loucura. E a gente sempre tinha as datas. E quando a data que ele tirava, era sempre ali 2 semanas, 3 semanas, alugava-se uma casa na praia, antigamente, e a gente se preparava, a gente falava para os amigos, a gente ficava ansioso, e tudo para aquela viagem, a viagem para a praia. E um dia nós estávamos prontos, porque ia chegar na sexta-feira, já estava o carro todo pronto, ele chega, a gente está até com as boias na mão já, e ele chegou e disse, olha, nós não vamos para a praia. Aconteceu uma situação lá na empresa, e nós vamos ter que adiar essa viagem para mais 2 semanas. A minha mãe entendeu, mas eu não entendi. As crianças não entendem, porque se tem uma coisa que aborrece a gente, é adiamento, ainda mais adiamento de algo que nós queremos muito, ainda mais adiamento de algo que nós estamos com uma expectativa que aconteça. Adiamento é algo que era para ser numa data, e por um motivo de força maior, tem que ser prorrogado, tem que ser jogado para frente, tem que ser, você vai ter que esperar mais, não vai ser agora, não era como você pensava, mas muitas vezes a gente já estava desfrutando daquilo, pensando naquilo. Eu penso que nesses 7 anos, meu irmão, a Bíblia diz que ele amava tanto Raquel, que passou como poucos dias, é verdade, porque quando a gente ama, quando a gente quer algo muito, passa como poucos dias. Eu lembro, de novo como criança, olha o meu saudosismo, quando chegava o dia do meu aniversário, eu queria dormir, eu sempre dormia tarde, mas quando era Natal, o dia do aniversário, eu queria dormir 7 horas da noite. Mas por que você quer dormir tão cedo? Porque aí eu vou acordar rápido, no outro dia já é o meu aniversário. Então, quando a gente quer algo muito, a gente quer que aquilo chegue rápido, a data chegue rápida. Quem já não passou por um adiamento, o casamento era para ser tal dia, aí o salão não deu certo, teve que ser para mais 2 semanas, meu Deus, mais 2 semanas, não, eu já estava pensando na festa, na lua de mel e tudo mais, meu Deus, o adiamento de uma promoção que você estava já contando com aquele dinheiro a mais que você ia receber, e de repente chega o patrão e diz, olha, nós vamos ter que adiar essa promoção, olha, foi jogada para o ano que vem. Quantos já não se aborreceram por adiamentos? Porque adiamentos, principalmente quando é desejado, nos aborrece. A pandemia, quem sabe, fez com que muitos projetos fossem adiados. Muitas pessoas passaram por isso em muitas das áreas. E eu penso que esse rapaz também deve ter ficado muito chateado quando ele, depois de 7 anos, pensando de todas as poesias que ele ia falar para ela, dizer para ela o quanto esses 7 anos foram rápidos perto do amor que ele tinha. Eu acho que ele ficava decorando o que ele ia falar para ela na lua de mel. Eu acho que ele ficava decorando como é que seria o relacionamento, como que seria ele casado com ela, porque ele amava muito. E de repente ele descobre que, opa, não vai ser agora que eu vou ter a mulher que eu amo. Eu vou ter que esperar mais 7 anos. Eu vou ter que aguardar mais um tempo. Por mais que seja 7 dias ou 7 anos, o adiamento nunca é bom. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a vida faz com que algumas coisas se adiem. Situações da economia, situações da política, conjunturas. A vida faz com que muitas vezes algumas coisas se adiem, e isso nos aborrece. Mas talvez não tenha nada que possa aborrecer mais um cristão do que sofrer um adiamento da parte de Deus. Uma bênção que Deus tinha para você hoje, e chegou o dia de hoje, e Ele não pode te dar. Ele vai ter que adiar. Existem bênçãos que Deus tem programado para nos dar, vitórias, promessas que Ele nos deu, mas nós podemos sofrer um adiamento, porque como Deus é Pai, por mais que o nosso Pai, e nós como pais, quem é pai aqui, quer dar
algo para um filho, e de repente está pronto para dar, tem dinheiro para dar, tem condição para dar, quem sabe até já comprou aquilo que quer dar para o filho, mas quando vai ter com o filho, vê que o filho ainda não está pronto para receber. Por mais que ele está pronto para dar, o filho não está pronto para receber. Mas na cabeça do pai, esta hora, este momento, este tempo que ele determinou em dar, já era para o filho estar pronto. Já era para ele ter maturidade suficiente. Já era para ele poder tomar posse daquilo. Mas o pai discerne e diz, eu não posso dar, porque ele não está pronto para receber. Então eu vou ter que adiar essa bênção, eu vou ter que trabalhar mais um pouco com meu filho, eu vou ter que ensinar novamente algo que eu já ensinei, eu vou ter que usar uma outra abordagem, porque a primeira abordagem não foi o suficiente. E o pai faz o quê? O pai que ama, adia a entrega da bênção. E talvez isto é uma das coisas mais frustrantes da vida cristã, porque sofrer adiamento das coisas do dia a dia, do mundo, isto é ruim. Mas talvez não há nada mais frustrante para um filho saber que já poderia ter a bênção, mas não tem por causa dele mesmo. Por causa de mim mesmo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Quando Deus adia a nossa bênção, será que Deus já teria alguma vitória que já está pronta para te dar, já está disponível para você, mas simplesmente Ele ainda não tirou o cadeado, não mostrou, não te entregou, pelo fato de você ainda não estar pronto? Você já pensou nisto? Será que não tem alguma bênção que já era para ter se realizado? Será que não tem alguma vitória que já era para ter se concretizado? E quem sabe não aconteceu porque simplesmente você não estava pronto? E eu queria hoje compartilhar isso, porque nós estamos no ano de 2021. E eu tenho bênção que eu não quero receber em 2022. Porque se elas estavam programadas para 2021, por que que eu vou permitir que fique para 2022? Se depender de mim, Deus, eu quero as bênçãos de 2021 em 2021. Nós estamos praticamente na metade do ano e essa é uma palavra de despertamento. Ei, será que Deus vai ter que esperar terminar todo esse ano para concluir que, olha, o que Ele queria te dar esse ano, você vai ter que repetir de série, você vai ter que esperar mais um ano, porque você não estava pronto, eu não estava pronto para receber a vitória? Não, gente, nós vamos tomar posse em 2021, nós vamos nos preparar para isso, nós vamos ouvir o Espírito Santo, amém, gente? Ou quem quer um adiamento aqui? Quem quer esperar mais 7 anos para a vitória? Hã? Por que então que nós sofremos adiamentos? E eu destaquei algumas coisas que fazem com que nós sofremos adiamentos. Primeira coisa, versículo 22 desse texto, diz assim: reuniu, pois, Labão todos os homens daquele lugar e fez um banquete, uma festa, comida, bebida. E eu penso, o texto não diz, e Jacó se embriagou, e Jacó encheu a cara. O texto não diz, mas a conjuntura me mostra que esse cara não estava no seu normal. Porque ele dormia com uma mulher pensando que é outra. Tinha uma camiseta, daquelas camisetas de bêbado, que dizia assim, não existe mulher feia, você é que bebe pouco. Aquelas camisetas que tem, você é que bebe pouco. A Bíblia diz que Lia não era lá essas coisas. Não, a Bíblia foi aqui gentil com Lia.
mas fala que Raquel era maravilhosa. Gente, você deita com alguém, não sabe quem é, você não sabe o tom de voz, você não conversou, ele não conversou com ela aos 7 anos, ele não sabia como é que era o cabelo dela, ele não sabia como é que era ela. Esse cara estava para lá de Bagdá. Porque ele só descobriu que era outra mulher no outro dia de manhã. Por mais escuro que tivesse, irmão, por mais que fosse uma noite sem lua, ele tinha que descobrir na hora. Então, o que faz com que a gente, muitas vezes, perca a bênção na hora que era para receber, e faz com que Deus tenha que adiar a bênção, é quando nós somos displicentes. Porque ele foi displicente. Ele podia estar feliz, o tanto que ele quisesse estar feliz, mas era a noite de casamento dele. Ele não podia ter bebido daquele tanto. Ele não podia ter chegado nesse ponto de não reconhecer sua esposa. Ele abriu mão de alguns princípios. Ele foi displicente. E muitas vezes, nós somos displicentes. Porque nós sabemos que Deus vai nos dar, aí vem um profeta e diz, eis que te falo, meu filho, está nas tuas mãos ainda esse mês, e aí a gente toma posse disso, e parece que agora não tem mais jeito de dar errado. Aí a gente fica tão feliz, já recebi, tomei posse pela fé, e a gente começa a permitir algumas indiscrições. Começa a ser displicente. Não, agora já tive vitória, não preciso de mais na campanha de quarta. Não, agora eu já tomei posse da vitória, também nem preciso mais orar assim. Agora eu não preciso mais, não tem problema de beber um pouco mais, não tem problema de fazer isso, não tem problema de fazer aquilo, não tem problema, e a gente vai achando que já está dono da bênção, que agora não tem mais jeito, Deus não pode voltar atrás. Não, e a gente vai permitindo algumas indiscrições na nossa vida. Nós vamos permitindo o beber demais, nós vamos permitindo o ficar desfocado das coisas de Deus, e nós achamos que Deus tem que nos dar. Ei, Deus não tem que nos dar. Ele prometeu nos dar porque Ele quer nos dar, mas Ele não vai nos dar de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Então, muitas vezes, o que faz com que a gente passe por um adiamento que é frustrante, eu sei como que é, eu já passei por isso. Até, e vou dizer, adiamentos espirituais, de coisas que eu sei que Deus poderia ter me dado antes, e eu fui displicente. E Deus teve que esperar mais um tempo para entregar nas minhas mãos aquela vitória. Então, gente, vamos ficar focados, vamos ser diligentes, para que o diabo não roube a nossa bênção, para que o diabo não venha nos acusar. Ei, Deus, você vai dar para ele? Olha só, desde o dia que ele achou que ia receber, olha aí, olha o procedimento dele, olha como é que é as conversas dele, olha como é que é o envolvimento dele, vê se ele tem postura de quem vai receber a bênção. O diabo nos acusa. Então nós temos que ser o quê? Diligentes. Eu lembro, nós estávamos há 2 semanas para casar, eu e a Adriane. Eu perdoei há pouco tempo atrás a minha sogra por isso. Pouco tempo. Foi muito trabalho no meu coração. Mas há 2 semanas atrás, para casar praticamente, ou 3, eram alguns dias para casar, a prima dela também ia casar, naquela época ali estava preparando o casamento, e nós morávamos em Anápolis, e a cidade de Goiânia é 50 quilômetros, 40 quilômetros de Anápolis. Então, a prima ia lá para ver uma loja de algumas coisas, para o apartamento, para preparação do casamento. E aí, então nós vamos juntos. Era a Renata Rosenberg, Adriane, vamos juntos no mesmo carro, vamos lá, vemos as lojas, e a gente aproveita, porque a gente também vai casar. E aí ela foi falar com a mãe dela: mãe, o Rosenberg e a Renata estão indo para Goiânia, a gente vai, e eu estou querendo ir com o José, lá em Goiânia, a gente vai numa loja, ver assim, depois a gente volta. E ela disse: ó, o dedinho. Ele disse: mãe, a gente só vai ver na loja. Ela disse: quando você casar, você vai com o José para onde você quiser.
Mas antes de casar, não. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, essa mulher não confia em mim, meu Deus do céu, não vamos na loja voltar. Eu sei que hoje parece, naquela época também parece excesso de zelo. Por isso que eu demorei para perdoar. Mas hoje eu vejo que isso chama-se diligência, cuidado. Pai que deixa a filha dormir na casa de amigo, você não está sendo diligente com a sua filha. Você que deixa os seus filhos, não sabe onde é que eles estão, você não está sendo diligente. Você que não cuida do seu marido, vai não cuidando para ver. Nós temos que ser diligentes com aquilo que Deus nos dá, diligente com a nossa fé, diligente com o nosso compromisso, diligente com o nosso chamado, porque a diligência faz com que as bênçãos de Deus cheguem na hora certa, mas a falta de diligência adia as promessas de Deus. Segunda coisa, que faz com que o adiamento venha, porque nós não usamos a fé. Ah, Deus vai ter que me dar. Ele prometeu, ele vai ter que me dar. Não, eu posso ficar deitado no sofá esperando. Não, meu irmão. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Quando você entende que chegou a hora, você tem que dar o passo de fé, você tem que crer, você tem que tomar posse, tem que ter uma ação da sua parte, é subir um monte. Ei, Deus, chegou a hora. Ei, Deus, chegou a hora. Ei, Deus, é agora. Senhor, eu vou casar. Senhor, eu preciso do trabalho. Senhor, essa bênção é para mim. Eu sinto que agora eu estou pronto. Eu vou usar a fé. Eu vou semear sobre aquilo. Eu lembro quando Deus prometeu para nós uma casa e foi se intensificando. Nós começamos a usar a fé. Nós não ficamos parados. Ah, Deus vai nos dar casa. Não. Algumas vezes nós pegávamos o aluguel, o valor de aluguel, e nós semeávamos. Está aqui, Deus. Dói. Entrava no cheque especial, mas nós semeávamos, está aqui mais uma semente pela casa, eu creio, eu já estou vendo ela. A gente saía, a gente ia nos lugares, tirava foto de casa, entrava lá dentro, botava na tela do computador, é desse jeito, é assim, e a gente usava, a gente visualizava, a gente usava a fé, porque o justo viverá pela fé. Não ache que alguém receberá algo do Senhor, deitado em berço esplêndido. Muitas vezes Deus já tinha para nos dar, mas homens de pequena fé. Tinha, mas você não usou a fé. E não é só fé para crer, são 3 tipos. Fé para crer na palavra, crer na promessa, essa maioria tem. Segunda, fé para tomar posse, uma coisa é crer. Deus cura, ok, Deus cura, geral. Deus me cura. Pai de João Batista cria que Deus podia todas as coisas. Era sacerdote, entrava lá dentro. Mas a mulher não podia ter. De repente o anjo chega lá e diz assim, ei, tua esposa vai dar luz a um filho. E ele, não posso. Ele cria para os outros, mas não cria para ele. Então a gente tem que crer para nós. Crer para nós dói mais. Vim aqui pedir uma oração, gente, eu tenho uma fé enorme para orar por você. Agora, quando eu tenho que crer para mim, o buraco é mais embaixo. Parece que dói mais, porque é a gente que tem que se expor, não é? Então, fé para crer, fé para tomar posse e fé para permanecer. Diga para quem está perto de você, você tem que permanecer. Tem que permanecer. Tem um ponto de ônibus. Em alguns lugares, ainda no Brasil, lá no interior, ponto de ônibus é só um poste pintado com um negócio assim, né? Um negócio de cal, assim. Ali é o ponto. Aí eu fico olhando aqueles caras, 5 horas da manhã, que vai trabalhar, tem que pegar 2, 3 ônibus, ele está lá no interior, a 3 horas da cidade de São Paulo, para chegar às 7 no trabalho, ele sai 3:30 da manhã, 4 horas. Ele vai lá para o ponto de ônibus, naquele bairro. Não tem ninguém no ponto de ônibus. Os bêbados já estão caídos no chão, não existe mais. Um cachorro magro de vez em quando passa lá,
Parece, eu fico vendo aqueles feno, né, daquela cidade, aqueles feno. Ele lá, naquele poste pintado. O que faz ele ficar ali, gente? Porque ele sabe que às 3h45 vai vir um ônibus, um poeirão vai começar lá embaixo, vai virar, e vai passar ali, ele vai embarcar, ele vai. Mas ele, naquele momento, 3h30, 3h35, 10 minutos antes que ele chegou ali, ele não ouve barulho de ônibus, ele não vê poeirão, ele não vê nada, mas ele fica ali. Porque ele crê que ele permanece. Permanece até quando? Até o ônibus passar. Tem gente que não é assim, toma posse, mas olha, chega no ponto de ônibus, não está dando pinta que vai acontecer nada. Isso aqui está terrível, está ruim, está desconfortável ficar aqui. Eu estou, acho que, pagando uma de ridículo. Não, o que é isso? Eu creio nisso. Não vou ficar. E se ele sai daquele poste, o ônibus passa. E ele embarca? Porque ele não permaneceu. Tem gente que pediu bênção de Deus aqui, fez, tomou posse. Aí o anjo foi lá para cima. Deus diz, vai lá, libera. Chegou a hora e o anjo desce e de repente pega uma encrenca no meio do caminho, aquela engarrafamento e demônio, e luta, né? E de repente, passa 3 semanas depois, chega o anjo. Aqui que a Embaixada Church é. Uau, cadê o fulano? Ih, faz 2 semanas que ele não vem na igreja. Mas eu trouxe aqui a bênção. Ah, não sei. Manda um WhatsApp para ele, porque ele faz 3 semanas que ele não vem na igreja. Então, eu vou ter que levar de volta. Então, leva de volta. Por que não recebeu? Porque não permaneceu. Até quando que eu vou permanecer? Até quando que eu tenho que permanecer? Até receber. Até receber. Ah, mas eu já jejuei, jejua de novo. Mas eu já orei, ora de novo. Mas eu já fiz campanha, faça mais uma. Mas eu já orei de dia, ora de madrugada. Permanece numa posição de fé até receber. Porque a Bíblia diz que a palavra dele não volta para ele vazia, sem antes cumprir aquilo que ela foi enviada. E às vezes a gente adia porque não permanece. Terceira coisa que faz com que a gente faz com que a bênção seja adiada, porque a gente tem um coração endurecido. Essa aqui é típica, né? Está lá Moisés, praga de rã por tudo que é lugar, rã em cima da cama do faraó, rã vai no banheiro, a rã pula para fora, rã por tudo que é lado, ninguém mais aguenta, vai tomar um copo e tem rã dentro, mergulhando, com suquinho de laranja no copo, rã por tudo que ele não suporta mais rã, ninguém suporta mais rã. O faraó chama Moisés, ok, eu vou liberar o povo para ir, olha, mas pede para parar essa praga. E Moisés diz, ok, você vai liberar, vou. O que você quer que eu faça? Pede para parar a praga. Tá bom, o que eu peço agora? Lembra o que o faraó diz? Isso aqui é demais. Não, amanhã. Ou vai gostar de rã assim lá para o outro lado, né? Deixa eu dormir mais uma noitinha com as rã. Deixa eu ficar mais um tempo. Amanhã você pede. Sabe o que é isso? Coração endurecido. Eu não preciso. Amanhã eu me envolvo aí na liderança da igreja. Amanhã eu faço encontro. Essa vez não, ano que vem. Não, amanhã eu jejuo, amanhã eu oro, amanhã eu tomo posse. Olha, eu consigo suportar mais um pouco a vida sem essa bênção. Eu consigo suportar a vida. Eu não preciso tanto assim de Deus. Eu não preciso tanto assim dessa vitória. Eu não preciso tanto assim que Deus cumpra a palavra dele na minha vida. Eu não preciso tanto. Isso é coração endurecido. Está na igreja, mas o coração é endurecido, não se quebranta, autossuficiente. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Coração endurecido. Amanhã eu me envolvo. Amanhã eu vou para o GR. Amanhã eu aceito a Jesus. Amanhã eu faço isso. Tá bom. Deus olha e diz, então. O que Moisés disse? Tá bom, amanhã. Era para ser hoje, mas vamos adiar para
amanhã. Já indo para o final aqui, gente. Pastor, acabei de descobrir que houve um adiamento na minha vida. Com essa palavra. O que fazer? Alguém aqui já identificou algum adiamento de Deus na sua vida? Eu já identifiquei. Eu sei que tem algumas coisas que era para me ter recebido antes, e eu não recebi por causa de mim mesmo, por não atender algumas coisas. E se eu estou nesse momento no período de adiamento de Deus? Porque nenhum adiamento não pode ser readiado, hein? Preste atenção nisso. O que eu tenho que fazer? Rapidamente. Primeiro, não se aborreça. Deus adiou? Não se aborreça. Tem gente que fica aborrecido. Quer saber de uma coisa? Não vou mais para a igreja. Não casei esse ano. Eu criei, não aconteceu. Não chegou o documento. Não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. E fica aborrecido com Deus. Fica aborrecido com tudo e com todos. Não deixe o aborrecimento entrar no seu coração. Quer que Deus não adie de novo? Então não deixe o aborrecimento. Se tem uma coisa terrível, é crente aborrecido. Um crente não pode ser aborrecido. Jonas foi lá, né, depois de Deus tratar com ele, vai lá para pregar em Nínive, e diz, olha, Deus vai destruir, sei o que, barará, arrependam-se. E aí ele vai lá, senta no alto do monte e fica esperando a destruição de Deus. Aí Deus diz assim, Jonas, você pregou bem demais. E eles começaram a se arrepender, eu não vou destruir. Ele falou, o quê? Eu vim aqui por causa do espetáculo. Eu queria ver gente queimando. Eu queria ver aqueles infelizes recebendo a justa medida sobre eles. O Senhor não vai fazer, está vendo? Por isso que eu não queria vir, porque o Senhor é misericordioso, é assim, basta um se arrepender um pouquinho lá, que o Senhor já derrete do coração para ele, já vai perdoando, já vai dando uma nova oportunidade. Não, eu sabia que o Senhor era assim, por isso eu não queria vir, e a Bíblia diz que ele se aborreceu, e Deus tem que tratar com ele. O aborrecimento, gente, crente aborrecido, tem gente aborrecido com Deus há 30 anos dentro da igreja, aborrecido com o pastor, aborrecido com a igreja, aborrecido, e está na igreja e nada acontece na vida dele, porque está lá, camisa, aborrecido. Ele chega aborrecido, sai aborrecido. Pode estar maior no avivamento, mas ele tem um aborrecimento durante aquele congresso. Ele busca o aborrecimento. Segunda coisa que nós precisamos fazer, toda em adiação não se aborrece. Diga para o seu coração, ei coração, fica na tua. Não se aborrece não. Não vale a pena. A gente vai sofrer junto outro adiamento se for assim. Ei coração, se alegra no Senhor. Se alegra porque vai chegar e não vai ter mais adiamento. Amém? Segunda situação que nós temos que fazer, alinhar a vida. Em 2 Reis, o profeta chega para Ezequias e diz assim, por aquele tempo Ezequias ficou, 2 Reis capítulo 20, deixa eu ler rapidinho, o rei Ezequias ficou doente para a morte, o profeta Isaías, filho de Amós, veio para ter com ele e disse assim, diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eixa. Então o rei virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, te peço, como eu tenho andado diante de ti, com fidelidade, integridade de coração, tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Sucedeu que, havendo Isaías ainda não saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta, e diga ao príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida, e te livrarei da mão do rei da Síria. Aqui mostra que nós precisamos alinhar a nossa vida, porque se a gente rodou na prova,
Vamos estudar de novo. Vamos ver o coração, vamos ver o que está errado. Se Deus não nos deu porque nós não estávamos prontos, por que eu não estou pronto? Qual é a área da minha vida que eu preciso colocar em ordem? Será que eu tenho que alinhar o meu casamento? Será que eu tenho que alinhar o meu relacionamento como pai de família? Será que eu tenho que alinhar o meu chamado ministerial? Será que eu tenho que alinhar o meu coração com respeito aos irmãos da igreja? Será que eu tenho que alinhar qual é a área que eu preciso alinhar? Porque se foi adiado, não foi por causa de Deus. Lembre-se, Deus quer te dar. Foi por causa minha. Eu que preciso, sonda a Deus o meu coração, ver se há em mim algum caminho mau. Alinhar o coração, não se aborrecer. Segundo, alinhar o coração. Deus diz, coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua vida. Colocar em ordem é rever as prioridades. Ordem é 1, 2, 3, 4, 5, é ordem. Não é 1, 5, 2, 7. Isso é desordem. É ordem, prioridades. O que é número 1, o que é número 2, o que é número 3 da minha vida, o que realmente é prioridade, o que não é. Colocar em ordem. E por último, para nós encerrarmos, se eu sofri um adiamento, não posso me aborrecer, colocar em ordem a minha vida, e por último, abrace a promessa. Eu ainda não tenho a vitória, mas eu já tenho eu tenho alguma coisa para me agarrar, eu tenho alguma coisa para me abraçar. Lá em Lucas capítulo 2, diz, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria sem ver o Cristo, o Senhor. Pelo Espírito, naquele dia ele foi ao templo. E quando seus pais trouxeram o menino Jesus, para procederem segundo a lei, ele então tomou-o nos seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a salvação. A Bíblia diz que esse homem já era velho, e um dia Deus disse para ele, você não vai morrer, sem antes ver o Cristo. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, ele não deixou de ir no templo. Ele podia ter desanimado de ir ao templo, ele podia ter desistido de ir ao templo. Por que ele não desanimou? Porque ele abraçou a promessa. Eu não tenho um menino nos meus braços, mas eu tenho o que antecede ele, a promessa. A Bíblia diz que ele abraçava a promessa, todos os dias ele tomava a promessa nos braços, abraçado nela. E porque ele abraçou a promessa, um dia ele pôde abraçar o Cristo. Porque ele abraçou a promessa, um dia ele teve a honra de estar no templo, quando Jesus veio ser apresentado, e ele tomou a criança nos braços, e disse, Deus, o cumprimento da promessa. Por muito tempo, a única coisa que eu segurei foi a promessa, mas hoje eu já estou segurando a vitória. Eu já estou, não importa se foi adiado 1 ano, se foi adiado 2 anos, mas hoje eu estou segurando a vitória, eu estou segurando a vitória, eu estou segurando a vitória, Deus. Se Deus adiou, não deixe adoecer o seu coração, não fique aborrecido. Se Deus adiou, não abra mão da promessa. Deus é Deus. Quero que você fique em pé nesse momento. Diga o que é para 2021. O que Deus separou para mim ainda nesse ano, não vai passar para 2022. O que depender de mim, Deus não vai precisar adiar. Ele poderá me dar hoje. Tem promessa sobre essa igreja. Eu não quero que a promessa de 2021 Deus venha cumprir em 2025 aqui na embaixada. E eu sei que muitas vezes tem coisas que Deus não cumpriu por causa de mim, como pastor.
E quando eu prego para vocês, eu sou o primeiro a ser questionado. Quando eu preparo uma palavra dessa, eu digo: Senhor, que eu estou com vergonha, Deus, porque tinha coisa que já podia ter acontecido se eu tivesse mais fé. Tem coisa que já podia ter acontecido se talvez eu não tivesse me aborrecido por uma situação ter dado errada. Tem coisa, Senhor, que já podia ter acontecido, Pai, e por causa de mim não aconteceu. Me perdoa, Senhor. Eu não quero atrasar mais os teus planos. Toma a responsabilidade que diz respeito a você. Talvez tem coisas que já podiam ter acontecido na tua casa, na tua família, com respeito aos teus negócios, com respeito à sua vida aqui nos Estados Unidos, e não aconteceram por causa de você mesmo. Por causa de um coração endurecido. Isaac poderia ter nascido antes, bem antes. Mas o pai da fé também endureceu o coração. O pai da fé também se aborreceu. E ele deu um jeitinho para cumprir a promessa. E esse jeitinho nasceu Ismael. Isso mostra que o pai da fé também era humano, igual eu e você. Tem coisas que já era para ter acontecido na nossa vida e a gente não vai mais viver de jeitinho. A gente não vai mais viver de jeitinho. Nós não vamos fazer mais na força do braço. Senhor, não adie mais. Não ache mais motivos para adiar. Não ache mais motivos para adiar. Nós não queremos mais viver a frustração. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que a esperança, quando demora, em Provérbios 13, versículo 12, a esperança que se adia, adoece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida.